Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Feliz de estarmos aqui essa manhã, né? Retornamos, fomos na bênção e voltamos na bênção. E estamos muito felizes de estar aqui. A igreja faz falta, viu, irmãos? A pastora, ela fala, desde que eu cheguei, que ela fala que o Valtinho, ele é igrejeiro, né? Então tem 2 igrejeiros agora, porque eu também amo estar dentro da igreja. 3, então mais uma, né? Nós amamos estar cultuando, nós estivemos ali também, cultuamos naquele lugar. Nós estávamos no meio do mato, mas a gente saiu e fomos lá para a cidade para cultuarmos, e fomos muito bem recebidos numa das igrejas que tem lá. Nós fomos na igreja do meu irmão, né, que é a igreja Coluna de Betel, e fomos também visitarmos a igreja da Assembleia de Deus Missões. É bem diferente, né? Bem diferente as igrejas do interior. Mas fomos muito bem recebidos, eu e minha família. Fomos agraciados ali com a palavra abençoada. E alguns dizem que quando entra de férias, o seu chamado também entra de férias, né? Eu creio que não. Nosso chamado, ele continua. Porque onde nós estivermos, nós temos que ser luz. E se quisermos falar do amor de Deus, que nós falemos do amor de Deus. Importa aonde estivermos, falamos do amor de Deus. E, sem delongas, né, vamos entrar então na mensagem desta manhã. Também acompanhei nas lives, né, algumas partes do culto, acompanhei também a escola dominical também, algumas partes. Foi uma bênção, ouvindo o pastor Walter também ministrando na semana passada, e a lição muito propícia, né, para os nossos dias atuais. E dando continuidade ao estudo, aonde se encontra, né, já foi lido na lição 3, as mensagens das bem-aventuranças. Enquanto eles vão organizando ali, a gente vai falando e meditando um pouquinho. O nosso irmão Absalão, pastor Absalão, ele falou, enfatizou bem, né, a verdade aplicada nessa manhã. E é uma dos tópicos em que nós estaremos retratando nessa manhã, sobre a bem-aventurança, que revela que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. A revista, ela afirma isso, né? Ela deixa claro que não existe harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. E aí dentro do slide eu coloquei ali, né, uma interrogação, para que nós pensássemos durante essa manhã, se realmente existe algum valor, existe alguma harmonia entre o reino de Deus e o mundo. Para que nós pensemos nisso durante a ministração, durante esse estudo, para que nós possamos compreender o que? Virtude, né, os alicerces que a virtude das bem-aventuranças nos trouxe, né, quando o Senhor sobe aquele monte, e alguns autores dizem que não era de grande altura, mas era um dos costumes dos judeus, do povo, assentar-se para ensinar. E uma das coisas que o Senhor nos mostra é a humildade. Quando a gente vê a bem-aventurança, a gente vê claramente a humildade do Senhor para com o seu próximo. E muitas das vezes, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos lá os escribas, os fariseus, né, os saduceus, tantos outros, né, eles se impunham para poder falar daquilo que eles querem transmitir, com uma explosão de vozes, de sentimento, para que as pessoas fossem impactadas por aquilo que eles acreditavam ter alcançado diante da população. E aí nós então iniciamos a mensagem das bem-aventuranças. De que forma? Nós não podemos entrarmos na bem-aventurança sem entendermos o início dela. Antes de chegar na bem-aventurança, antes de Cristo chegar nela, existia um ponto inicial para que as coisas pudessem acontecer. Olha só,
Eu não tenho o coisa, vou deixar a Lindalva lá, pode ser? Ela passando para mim? Ah, tá, obrigado. Eu esqueci de trazer o meu passador. O início do ministério de Jesus Cristo, os irmãos podem me ajudar nesse estudo, tá? Foi lá em Mateus, capítulo 4, 17. Quem pode estar lendo? Não sei se pegaram os microfones, Emivane pode me ajudar. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Antes de nós chegarmos nas bem-aventuranças, irmãos, nós precisamos entender isso. Que ninguém chega a uma bem-aventurança sem ser mexido no seu sistema, na sua forma, nos seus hábitos. Precisa de um anunciador para que as coisas aconteçam. O Senhor precisa de mim para que eu anuncie o Evangelho? Se Ele quisesse, mudar toda a história, Ele não precisava de nós, porque Ele é o dono, Ele é o poderoso, Ele é o Altíssimo, Ele faz tudo da forma dEle, do jeito que Ele quer. Mas Ele nos coloca e nos outorga uma responsabilidade de irmos e anunciarmos o Evangelho. E aí então, o próprio Senhor, quando Ele começa o seu ministério, Ele começa a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então Ele começa a dizer, olha, é preciso que se arrependam, para que comecem então a vocês terem uma nova vida, a conhecer este reino do Senhor. Então nós precisamos anunciar o Evangelho, e anunciar o Evangelho e dizer, arrependam-se enquanto é tempo. E isso foi dito lá quando Cristo veio ao mundo, e ainda se mantém essa palavra, essa pronúncia, esse dizer, nós precisamos anunciar o Evangelho. Então o primeiro passo para que nós possamos chegarmos às bem-aventuranças, é o que? Ensinar o arrependimento, anunciar o arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu livro de mim, quando eu deixo o meu eu começo então a fazer o que Mateus 4,19 diz. Eu começo a seguir aquele a quem me chamou, o próprio Cristo. Então a segunda ordenança é seguir o Senhor. Quando nós éramos pecadores, bem sabemos disso, eu outrora estava no mundo, vivia no mundo. Quando eu ouvi o anúncio de Cristo, e eu ouvi a palavra que eu precisava me arrepender, para que eu pudesse reconhecer esse Cristo, algo dentro de mim, dentro de vocês, aconteceu. Ele não foi por acaso, eu simplesmente no meu natural, eu vou me arrepender e vou embora. Não, precisa acontecer algo extraordinário na vida do cristão. E aí quando nós nos arrependemos, nós começamos então, eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero então seguir este Cristo. E aí Mateus 4,19, olha o que ele vai dizer. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o segundo processo para que nós possamos absorver as bem-aventuranças do Senhor. Então eu preciso largar tudo. E o difícil é largar tudo. Como é difícil? Porque nós vivemos nessa sociedade em que nós precisamos se vestir, nós precisamos nos comer, precisamos pagarmos as nossas contas, e tantas outras coisas que nós vivemos à mercê disso. Mas o princípio de seguir ao Senhor é você pegar, você desfazer de você, e você dizer, agora eu vou te seguir, Senhor. Vai ser difícil, porque as lutas elas vão aparecer, as barreiras elas vão ser montadas, mas eu preciso seguir. Para que eu possa alcançar as bem-aventuranças do Senhor, eu preciso passar pelo processo. E aí então, quando chega no terceiro tópico, que é os bem-aventurados, é o ensinamento de Cristo, é quando Ele reúne com o seu povo, é quando Ele senta em um local e Ele começa a ensinar. E aí então começa a doutrina cristã. Nós somos muito irrigados de doutrinas, nós fomos ensinados lá em 1900 e alguma coisa, que não podia, era muito não pode.
como nós éramos escravos, né, do não pode, do não, e era pesado, o jugo era pesado, mas mesmo sendo pesado hoje aos nossos olhos, as pessoas eram felizes, as pessoas elas tinham um altar, elas tinham vida com Deus. Mas quando o Senhor ele senta para mostrar a doutrina cristã, a doutrina da igreja, ele começa a dizer então as bem-aventuranças. Ele começa a dizer como que um cristão precisa se portar diante do próprio Senhor, para que esse reino seja realmente propagado, para que esse reino seja anunciado aos quatro cantos da terra. O que diz Mateus 5, só o comecinho, Emivânio, que é onde a gente leu, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aí começa todo, né, o ensinamento do Senhor. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós precisamos entender que o Senhor, para nós chegarmos e entendermos as bem-aventuranças do Senhor, nós passamos por um processo de arrependimento e de levantar do nosso lugar e seguir aquele que é o autor da nossa vida, da nossa salvação. Nós precisamos entender isso, para que nós possamos entender o que o Senhor tem de melhor para nós. Se nós fizermos isso, se nós tivermos um coração reto, se nós tivermos uma vida diante do Senhor, nós vamos ser alcançados pelo Senhor a cada dia. As bem-aventuranças. Existe harmonia entre o reino de Deus e o mundo? Eu não quero que vocês respondam não, agora. Mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Se existe essa harmonia entre o reino de Deus e o mundo. Porque outrora nós sabemos que o reino de Deus, ele é composto, a primeira coisa é de arrependimento. E quando eu me arrependo, quando eu reconheço quem eu sou, eu preciso de uma transformação, eu preciso ser mudado, para que eu possa propagar este reino do Senhor e viver este reino do Senhor. O mundo já não pertence mais a mim. Nós vivemos no mundo, a palavra do Senhor diz que nós somos desse mundo, mas não somos dele. Mas às vezes nós entendemos assim, mas eu vivo no mundo, eu vivo na forma deste mundo, então não tem como eu fugir desse mundo. Olha, irmão, eu posso dizer para vocês que tem sim. Tem sim, porque quando nós temos uma vida diante do Senhor, quando nós temos o Senhor como autor das nossas vidas, como a bússola para o nosso trajeto, irmãos, o mundo ele pode vir, ele pode nos afrontar, ele pode oferecer, mas nós conseguimos renunciar. É difícil? É difícil. Talvez a mente de vocês está pensando assim, eu queria que ele estivesse no meu lugar, mas vocês não queriam estar no meu lugar, porque às vezes nós estamos aqui, né, todo bonitinho, com uma roupa bem arrumadinha, né, cabelo arrumadinho das mulheres, né, um sorriso no rosto, mas ninguém sabe o que nós passamos, ninguém sabe o que o mundo tem interferido na nossa vida lá fora, como ele é difícil, mas nós estamos aqui, sorridentes, nós estamos felizes, porque nós conhecemos o autor da nossa vida. E aí então, virtudes que alicerçam a vida cristã, e nós entramos então no texto. Lê para nós aí o início dele, antes de chegar no 1.1, para nós comentarmos, por favor. Virtudes que alicerçam a vida cristã. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Mateus 5:48. Ou seja, cada bem-aventurança escrita em Jesus é consequência de uma atitude adotada. Quando nós temos uma atitude e adotamos ela, irmãos, para o bem, as coisas acontecem. E aí o tópico 1.1, ele diz assim, o alicerce de toda a vida cristã, né? A virtude que alicerçam a vida cristã. Ele começa a dizer, e o mais importante das bem-aventuranças é este tema, é esse tópico. É onde ele fala que a pobreza de espírito é uma virtude de todo o ensino. Para nós estarmos aqui, irmãos, nós precisamos entender que eu não sei mais do que você. É isso que a revistinha quis trazer para nós. Que todo aquele que ensina, ele tem que ser menor.
Todo aquele que ensina, ele não é dono de todo saber, de todo conhecimento. Muitas das vezes nós colocamos um ponto de vista meu e queremos que as outras pessoas também tenham o mesmo ponto de vista nosso. E aí, quando o texto relata a pobreza de espírito, que é virtude de todo o ensino, eu começo a compreender que eu sou um instrumento na mão do Senhor. Eu, como instrumento na mão do Senhor, eu preciso ensinar com humildade. E essa humildade, ela se retrata a isso. Quando o Senhor coloca lá, bem-aventurado, né, os pobres de espírito. Há muitos anos atrás, quando usava esse termo, as pessoas elas achavam que ser pobre era não ter uma condição financeira, era viver uma vida de pobreza. E quanto mais pobre fosse, mais ele alcançaria o reino dos céus. Mas graças a Deus que hoje nós podemos entender e compreender a palavra do Senhor. Graças a Deus que nós temos pessoas que têm buscado estudar a palavra do Senhor e compreender cada dia o que significava cada termo, porque antes era imposto, hoje não, hoje nós temos acesso. Então nós precisamos entender que quando importa o cargo, importa a condição que você vive, se nós não tivermos essa virtude de entendermos que eu sou menor que o meu irmão, eu vou criar dentro de mim uma autoestima elevada, o meu superego vai aumentar, e aí eu começo então a me achar melhor que qualquer um. Pode ter certeza, irmãos, que durante a caminhada que eu estou na casa do Senhor, a gente aprende muita coisa e tem aprendido todos os dias. A gente sempre dizia, quando nós demos o estudo do Eira Cristã na igreja, na nossa igreja, uma das coisas que nos pegou foi isso, de nós não termos tanto conhecimento e podermos darmos estudo. Mas nós nos reunimos e entendemos que nós precisávamos aprender juntos. Na minha fraqueza, na minha limitação, o meu irmão poderia me ensinar. E eu não era melhor que um ou outro, mas nós éramos um conjunto que crescíamos em conhecimento e sabedoria, até alcançar a volta do Senhor. Pobreza de espírito retrata alguém que é vazio, nada tem, que vive em total dependência. Aí você olha para esse termo, quando a revistinha retrata que alguém é vazio, nada tem e que vive em total dependência. Aí a gente olha e fala, poxa, é pobre, né? É uma pessoa que vive lá na rua. Você olha para ele assim, é um olhar de pena, de piedade, de dó. Mas não é isso que o Senhor retrata para a gente. E nós precisamos entender isso bem claro, irmãos. Porque quando nós compreendemos o que é pobreza de pobre de espírito, quando nós entendermos isso, todas as outras bem-aventuranças se tornam fáceis de lidar. Agora, quando eu não entendo isso, como é difícil você alcançar, como é difícil você chorar, como é difícil você se tornar uma pessoa mansa. Desde que eu estou no ministério, eu sempre ouço falar muito do nosso pastor líder, que nunca viu tamanha mansidão que existe na vida do pastor. Aí vocês devem perguntar para ele, olhar para eles, né, ou qualquer outra pessoa que tem o mesmo perfil, fala assim, mas como que chegou nessa condição? Primeira coisa, irmãos, se chama intimidade com o Pai. Quando eu me aproximo do Pai, eu tenho intimidade. E quando eu tenho intimidade, eu começo a conhecer quem é esse Cristo. E aí eu começo então a entender que eu não sou nada. Eu começo a entender que eu sou totalmente dependente de Deus. Mas quando eu não me desfaço dessa autoestima que eu tenho, né, alta soberba que tenho, eu vou continuar sendo uma pessoa arrogante, uma pessoa que acha ser melhor que o outro. Quantas das vezes nós somos assim? Todos os dias nós precisamos ter o Espírito Santo para nos incomodar e dizer, olha,
Espera um pouquinho. Cadê o fruto do Espírito Santo? Temperância, domínio próprio, mansidão. Quantas, irmãos, quantas? E aí quando o Senhor, Ele ensinou lá, quando Ele deu, né, a doutrina cristã, Ele coloca, olha, primeira coisa, seja pobre de espírito. Quando você começa a entender isso, você começa a descer, você começa a dizer, não sou nada, não tenho condição, mas é pela graça do Pai. Total dependência requer vivermos em obediência ao Senhor. Quando a pessoa ela não tem isso, ela é uma pessoa autossuficiente. Não contam com a graça. Não ensinam como somos dependentes de Deus. A pessoa quando ela é autossuficiente, ela não precisa de ninguém. Ela não precisa ouvir o próximo. Ela pode falar, pastor. Você quer o microfone, pastor? Está com ele já? O pastor. Irmão Joel? Sim. Opa. Essa questão, não sei se você já leu aí o Salmo 40. Ainda não. Dentro disso aí que você está lendo, também não vi se ele está aí no comentário. Mas Davi, com todo o seu esplendor, a grandeza, o poderio que Davi tinha, no Salmo 40, quando Davi escreve, e o último versículo, que é o 17, Davi faz justamente essa colocação que você está dizendo aí, e mostrando que essa questão aí não é a questão secular ou física, mas sim espiritual. Davi diz assim, ó, mas eu sou pobre e necessitado. Um rei como Davi dizer isso aqui, né? É o pobre de espírito. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém. Olha só, bom pastor ter colocado isso para a gente. E só completando aqui o que o Wagner falou, Joel, a revista ela traz justamente isso, não é uma riqueza em bens, mas é uma riqueza na dependência do Senhor. Davi era um homem rico, ele era o rei, mas ele sabia a pobreza de espírito que ele tinha na dependência do Senhor. Sim. E hoje a gente vive uma sociedade que, entre aspas, ela não quer depender de Deus, ela quer depender de si mesmo, entretenimentos, consultórios psicológicos cheios, buscando uma autossuficiência em si mesmo, cursos de autoajuda, livros de autoajuda, mas esquecendo, sempre se deixando Deus de lado. Eu não quero ser feliz nos moldes que Deus quer, eu quero ser feliz nos meus moldes, na minha autossuficiência, naquilo que eu acredito. É o que a revistinha vai falar mesmo, irmãos, sobre tudo isso que os irmãos relataram, e é isso que o pastor falou, pastor Wagner. Quando eu reconheço que eu não sou nada, nós abrimos aí deixamos uma abertura, fazemos uma abertura para que o Espírito Santo entre e ele faça morada dentro da gente. E quando ele faz essa morada, nós começamos a entender e conhecer mais este Deus. O próprio Davi, nós vamos ter alguns outros tópicos falando sobre Davi, mas o próprio rei Davi, ele reconheceu. Essa era a grande diferença do rei Davi. O rei Davi, ele cometeu vários pretextos, que poderiam tirar ele de todo o poderio que ele tinha. Mas a grande diferença de Davi é que ele reconhecia o teu próprio erro e ele se arrependia nos pés do Senhor. Ele dizia, olha, eu não sou nada, eu sou falho, eu sou pobre, mas eu me arrependo. No Salmo 32, quem puder ler aí para mim, irmãos, fala sobre isso. Fala uma das coisas que o rei Davi, ele precisou, deixa eu só pegar aqui, olha só, ele diz assim, bem-aventurado
aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Irmãos, toda vez, quando nós calamos o nosso pecado, nós ocultamos ele, nós envelhecemos. E aí, olha só, ele diz assim, bem-aventurado aqueles cuja iniquidade é perdoada. Arrependei-vos. Quando nós nos arrependemos, é perdoado, os nossos pecados são perdoados. E aí então nós começamos a seguir o Pai, e aí começamos a entender a palavra do Senhor das bem-aventuranças. Provérbios 16, 19, quem puder ler para nós, por favor. Então, pessoas autossuficientes. Nós falamos numa das revistas, enquanto o irmão acha o 16, 19, 29 e 23. Uma das revistas anteriores nós falamos, nós demos as escolas dominical foi falada sobre isso na época, e nós relatamos muito sobre o ego, o superego e o id, né? ID. Isso. São transportado também para nós a carne, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que também retrata a carne, o Espírito e a alma. A nossa alma o tempo inteiro ela quer buscar aquilo que não convém, e ela busca as coisas que vê, que se enxerga. Vocês vão ver na revista que vai falar sobre coração, mas uma das coisas que nós vimos que o coração ele é um lugar ali de sentimentos, mas começa aqui na cabeça, porque a cabeça começa a idealizar as coisas. Então, nós precisamos entender que o nosso corpo precisa ser purificado. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Pode ler? Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos. Irmãos, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ter um espírito de humildade. Nós precisamos ter um espírito não de pobreza material, como foi dito pelo irmão Ebivânio, não um espírito, não só de materialidade, mas até de soberbo, porque nós envaidecemos todos os dias. Todo dia nós somos, parece que nós somos movidos por elogios. Se não tiver aplausos, parece que nada acontece. E aí nós vamos defiando, aí a gente vai achando que a gente não é nada. Mas quem tem a humildade do Senhor, quem já tem adquirido essa humildade, os aplausos, eles servem para exaltar o nome do Senhor. Entendemos que nós somos canal, que nós somos pessoas usadas pelo Senhor, para que manifeste em nós o próprio Deus. Agora, quando eu me acho melhor que o meu irmão, eu perco essa característica das bem-aventuranças. Eu perco essa característica de Deus. E uma das coisas que mais enfoca para nós dentro da igreja, nós vamos ver isso, os ministrantes da palavra, eles precisam conhecer a palavra, eles precisam estar cheios da palavra, mas isso não pode subir ao coração. Nós já ouvimos tantos que se afundaram, quantos naufragaram. Tinha um homem, eu esqueci o nome dele, eu não me lembro mais, que era da igreja da Presbiteriana, um dos pastores mais requisitados do Brasil. Por alguma área da sua vida ele não vigiou, e ele se perdeu no meio do caminho. E às vezes nós nos envaidecemos, né? Nós queremos os grandes palcos para que nós sejamos mostrados. Estava lá no trabalho dos jovens, e tínhamos acabado de almoçar, e eu estava meio sonolento, porque a gente não é mais jovem, né? Tem 42 anos, né? Estava eu lá, né? Aí a pastora falou assim: irmão, está dançando? Eu falei: estou aqui tentando pular, animar os irmãos. E aí, estamos sentados lá, e um dos irmãos pegou e falou: se tem algum educador físico aqui? E eu, na inocência, levantei a mão.
né? E tinha acho que 2 ou 3 mais. Eu levantei a mão. Mais que rápido, ele falou, então sobe aqui. Eu falei, eu não. Irmãos, eu fiquei tanta vergonha de subir naquele palco que estava montado, porque às vezes nós achamos, né, que nós somos, eu poderia ter subido, mostrado o que eu sei, daquilo que eu estudei, mas eu me senti envergonhado. E às vezes a gente sobe aqui no altar, às vezes pensa assim, poxa, é tão fácil subir. Não é fácil não, irmãos. Como é difícil estar aqui em cima. Você está sendo visto. Às vezes um S que você fala errado, talvez passou por 50 pessoas, mas uma conseguiu ver o S. E nós precisamos reconhecer que nós não somos donos de todo saber. Eu não sei mais que o pastor Juvenil, eu não sei mais que o pastor Walter, Wagner, não sei mais do que vocês, mas nós estamos aprendendo em humildade e crescimento da palavra do Senhor. Pode ler, irmão, Giovanni? A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem Deus abate. Às vezes não é no meu tempo, porque às vezes nós somos tão, né, queremos, tem que ser amanhã, tem que ser agora. Como nós somos incisivos, né? Ele me feriu, tem que ferir ele também. Mas é no tempo do Senhor. Tudo tem o seu tempo. Como é difícil esperar o tempo do Senhor, irmãos. Aí a gente precisa ter os nove dons ali do Senhor, né? Paciência, uma delas. Pode falar, pastora. A gente sabe que, na época, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, a igreja era muito diferente. A gente tinha aquele jugo pesado que o irmão acabou de falar. As mulheres, as vestimentas, a maneira, a mulher às vezes nem podia subir no púlpito, nem nada. E era muito rígido. Eu me lembro quando eu fui para a igreja, o Juvenil ainda não era crente, ele falou, você pode ser crente, mas não vai ser com as mulheres, aqueles vestidos de Maria Mijona, não, aquelas pitucas no cabelo, né? Aí eu cheguei no pastor Nelson, falei para ele, falei, pastor, eu vou ser crente, mas meu marido já me deu uma doutrina em casa. Ele falou, não, irmão, a palavra do Senhor disse, vinde como estás, Deus vai trabalhar, graças a Deus por isso. Então, mas a igreja era alegre, a igreja respeitava a diretriz do pastor, o Espírito Santo habitava, gente batizando com o Espírito Santo, era uma bênção. E hoje, a tecnologia que chegou na mão até das criancinhas pequenas, tudo está acabando, irmão. O amor de muitos está esfriando, as pessoas não têm mais respeito, não têm aquele carinho pela a pessoa que está na frente do trabalho, quer competir, acha que eu estudei, eu posso fazer, e a gente que é mais novo, né? No caso meu, do pastor Janil, a gente sente muito isso, embora que na nossa igreja eu louvo a Deus, porque para mim todos são iguais, eu amo demais os irmãos, sinto falta, sento ali, olho nas cadeiras, está faltando o irmão fulano de tal, está faltando a irmã, graças a Deus que eu aprendi, fui bem doutrinada, na época meu cunhado, ele era uma pessoa muito severa, ele, quando tinha televisão, nós não tínhamos televisão na época, quando ele chegava no lugar que tinha televisão, ele virava as costas, ele não... E a igreja era cheia, a igreja abençoada. Hoje, nossa igreja são uma igreja abençoada, nossa igreja. Os irmãos são, né, obedientes, alegre, eu sinto tão bem, que eu fico pensando, Deus, valeu a pena. Eu aceitei Jesus, eu tinha 20 anos, na minha mocidade, embora já era casado, mas eu louvo a Deus, porque Deus tem me sustentado, eu, meu esposo, e a gente tem uma luta ferrenha com os netos, né? Alguns dos netos, mas fazer o quê, né, pastor? Faz parte, né, irmã? Faz parte do processo. E é isso mesmo, irmãos. A gente precisa entender que
Era um jugo tão pesado, mas eu me lembro, era muito gostoso. A gente não queria não, mas como era gostoso, irmãos. Nós fomos agora lá, né? Eu estava falando para você, para os irmãos. E a igreja do meu irmão, ela é bem ainda assim, desse jeito, né? Lá só os homens sobem no altar, as mulheres quando elas vão, os homens descem. E tem uma divisão na frente assim para, né? Até eu falei com ele um pouquinho sobre isso. Falei, irmão, já o véu foi rasgado, livre acesso, deixa o povo entrar, deixa o povo subir, né? E ele disse, olha, é o que Deus me deu. Eu falei, amém. É assim que Deus quer, né? Deus tem te honrado por isso. Não é fácil, irmãos. Às vezes nós hoje estamos aqui, né? Nós podemos, as mulheres hoje podem vestir uma calça, né? Quantas vezes vocês não podiam, quem colocasse uma calça era disciplinado, tantas outras excluído, né? Era né? E lá não, lá é saia, né? Tem a altura do tamanco, né? Qualquer tamanco, irmãos. Aqui se as mulheres usar tamanco, pode vir. Agora lá tem que ter uma medida de tamanco. Talvez isso tenha dado certo, talvez não tenha dado certo, porque a igreja está lotada, né? Lá Deus tem usado, tem abençoado aquele povo né? E graças a Deus por isso. Mas nós precisamos entendermos que quem faz a justiça é o Senhor, no tempo dele. Amém, amém, porque nós lemos a palavra, né, irmãos? Nós conhecemos a palavra nos ensina, né? Não é no que nós precisamos fazer a diferença, sim, né? Mas não é num corte de cabelo, não é numa roupa, mas nós precisamos fazer a diferença nas nossas atitudes, exalar o caráter de Cristo. Parte justamente do problema da desobediência do pastor, de quem está na frente. Ele pede algo e a ovelha não consegue obedecer, a ruína é para ela mesma. Essa que é a questão. É um jugo pesado, só focando a questão que você disse aí da obediência da igreja lá, né, ditado uma norma. Então, quando a ovelha obedece, Deus usa de misericórdia para com ela. Não é aquilo que vai fazer ela entrar nos céus, não. Mas essa obediência agrada a Deus. Amém. É isso mesmo. Obedecer à voz de Deus e ao Senhor que nos orienta. Acho que congelou, né? Por favor. Olha só, irmãos, que vai falar. Acho que congelou lá. Virtudes que alicerçam a vida cristã, 1.2. Olha só, agora acho que está passando agora. Então tivemos um pouquinho mais de tempo com esse tópico, porque ele é o que nos dá o alicerce mesmo. Quando eu me entendo essa natureza que eu preciso ter, quando eu entendo essa forma de ser bem-aventurado, quando eu entendo que eu sou pobre de espírito, nesse sentido, eu começo a exalar outros fatores que o próprio Senhor nos ensina, como o consolo para os que choram. Aí eu faço a pergunta, quem nesse mundo nunca chorou? Antigamente o homem que chorava, não era assim, pastor Juvenil? O homem não chorava não, né? O homem tinha que e se ele chorasse, ele tinha que chorar escondido, porque se ele chorasse, ele era mole, né? Era bem rígido, isso era muito severo. Os homens antigamente eram assim. O homem não chora, mulher se berra, esperneia, mas o homem tem que ser ponta firme. Era mais ou menos dessa forma que acontecia. Até hoje. Você já viu ele chorando alguma vez? Pois é, mas se a gente perguntar para aqueles pais, 80, 90 anos ainda que estão vivos, se perguntar para um filho, já viu ele chorando? Nunca vi meu pai chorando. E aí nós achamos que o choro, né, é uma questão de, né, principalmente para o homem ali, ó, o homem tem que ser forte. Pode cair o mundo, mas continua forte. Pois é, a senhora já está pulando meu estudo aqui, pastor. Estou brincando. Então, quem nunca chorou? Eu já chorei, e muito. Uma das coisas que o Espírito Santo nos traz, que quando nós temos esse encontro com o Espírito Santo, uma das coisas é reconhecer quem nós somos, da onde viemos, e olhar para o Senhor e falar: Senhor, se eu me derramo no pé do Senhor, é
porque eu sei quem é o Senhor na minha vida. Então nós precisamos entender. Aí a pastora disse, né, lá em João 11:35, olha lá, a pastora diz, Jesus chorou. Ele chorou mesmo. E se o próprio Cristo derramou as suas lágrimas, quem somos nós para dizermos que eu não posso chorar? Nós tivemos o maior exemplo nessa terra, que foi o próprio Cristo. Lê para mim, Esaú, Hebreus 12, 16, 17, irmãos. Vai contar a história de Esaú, chorou. Nós temos aí, olha, duas situações. Jesus chorou. Lê lá, João 11, 35 e depois Hebreus 12, 16, 17. João, quem achar João 11, 35, pode ler, por favor. Se eu achar primeiro, eu leio. Olha só, o que vai dizer lá? Mas olha o 34. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Ele chorou por uma morte, por um amigo, compaixão, tristeza da perca. Mas Esaú já chorou diferente. Pode ler. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda dispor, herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú, né, vendeu, né, ali trocou, fez um trocadilho com seu irmão, das bênçãos que ele ia receber, o que era de direito dele. E aí ele chora, mas esse choro dele não foi o mesmo choro de Cristo. Foi um choro que não houve arrependimento, um choro que não houve, não alcançou, né, o perdão do próprio Deus. Pode falar, irmão. Lembrando que o choro de Cristo, ou o choro de Deus, é completamente diferente do choro do ser humano. O ser humano chora por uma perda, por um processo ou de arrependimento, né? Deus sempre chora pela desgraça que o pecado conduz o homem. Quando ele chorou ali diante de Lázaro, ele bem sabia que Lázaro viria a viver, não sabia? Ele estava chorando por causa da dor que o pecado causa na vida do ser humano. As irmãs que ainda não tinham conseguido entender o que ele iria fazer, mas aquele sofrimento tão grande que estava passando elas, ele chorou de comoção de ver. Por isso eu vim, para que o homem tenha vida e a tenha em abundância. Mas o homem não consegue entender isso, não consegue ver isso. Ele chegando em Jerusalém, ele disse assim, ô Jerusalém, Jerusalém em festa, ô Jerusalém, vocês matam os profetas, vocês apedrejam. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha ajunta os seus debaixo das suas asas, mas vocês, isso para vocês agora não é revelado, vocês não conseguem entender. Então, eis a diferença, né, do choro de Cristo com o choro nosso, com o choro de Saul aí, como está sendo colocado. E Saul, né, irmãos, então teve um choro ali, não houve arrependimento, não houve, tanto é que, infelizmente, né, não foi bem sucedido, mas arrependimento para a salvação, 2 Coríntios 7:10, nós precisamos nos arrependermos. O próprio Cristo, ele disse isso, arrependemos, né? Porque é chegado a hora, é chegado o reino, nós precisamos nos arrepender. 2 Coríntios 7:10, ele diz isso. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento,
para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Às vezes nós choramos, né, tão superficial, nós nos arrependemos tão superficialmente, nós comovemos tão superficialmente pelo nosso próximo, mas esse arrependimento é um arrependimento genuíno, é um arrependimento que brota pela presença do próprio Espírito Santo. Nós precisamos entender, nós precisamos ser sinceros. Quando eu me arrependo, eu não cometo mais. Quando eu arrependo, eu não quero mais aquilo para mim. Então nós precisamos entender que o arrependimento, né, ele gera em nós um lugar melhor, ele gera uma vida melhor nessa terra. Buscar de todo o vosso coração. Olha só o que aconteceu lá em Jeremias 29:13. Achou aí, Mivânio? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós, né, buscarmos, nós acharmos esse Senhor, e nós buscarmos, né, nós acharemos Ele, né, ali naquele lugar, só indo, buscando, caminhando, tendo sede desse Deus. Nós precisamos buscar a presença do Pai. Nós precisamos estar em constante busca por esse amor, por esse conhecimento, por essa intimidade com o Pai. Sim, pastor Juvenil. O choro de Esaú foi de raiva, perca, vou matar meu irmão. O arrependimento dele foi esse, de choro de raiva, e jurou em matar o irmão dele, porque ele viu o tamanho desprezo que ele teve através das bênçãos que Deus tinha para ele. Ou seja, A né, pessoa tem as bênçãos, mas a pessoa não quer. troca por migalhas, né? O próprio Judas, né, trocou o Cristo, né, por migalhas, irmãos. Talvez para ele tinha grande valor, mas era migalhas. Quantas das vezes nós fazemos trocadilhos, né, pelas bênçãos do Senhor? Eu sempre digo que a bênção está ali na porta. A política está aí, nós vamos falar sobre isso, pastor. O senhor lembra disso, pastor Juvenil? Lembra como que era antigamente? Dava uma cesta básica, tinha meu voto. Hoje está do mesmo jeito, né? Mas hoje antigamente era escancarado, né, pastor Walter? A gente sabia, né? Hoje o trem é escondido, porque não pode sair. De onde vai sair esse dinheiro? Então é bem camuflado mesmo. Buscar de todo o vosso coração. Esse tópico, irmãos, ele fala, olha só, eu coloquei ali uma imagem, não sei se está dando para os irmãos ver, mas eu coloquei uma imagem ali de um povo no meio de um show gospel, né? O outro, eles estavam no cinema, comendo suas pipocas, e o outro está ali com o seu celularzinho, né? Com o fone no ouvido. A gente tem isso nos dias atuais, nosso. A pastora Gersi deu uma spoiler ali, rapidinho no início, né? Falou algo sobre isso. Nós vivemos isso hoje? E muito, né? Principalmente os mais novos. Nada. Irmãos, hoje os nossos altares estão um verdadeiro show. Hoje ninguém quer mais se preocupar de estar com o próximo, consolando ele. Hoje ninguém mais quer, porque a única maneira de se livrar dos seus problemas é entrando dentro do entretenimento. É porque aparece na live. Eu comentando com o Ivane hoje cedo sobre essas coisas. E ele me falou, hoje em dia está muito difícil a gente ser crente. Por isso, né? É porque eles acham normal. Eu não acho normal você ir numa igreja e estar igual balada, aqueles trem. Para mim, eu fico horrorizada. Né? Eu sei que tem igrejas que não estou aqui para, né? Sim.
Mas, assim, então eles querem oferecer isso para os nossos jovens, né? E está muito difícil mesmo ser crente. Na verdade, hoje, esse entretenimento que tem aplicado dentro das igrejas é uma maneira de fugir da realidade que vive. Né? Aquilo que eu vivo, eu vou para a igreja, lá vai ser momentaneamente passado, mas quando eu sair da porta para fora, eu vou voltar à minha realidade. A minha conversão, irmãos, ela foi desse jeito. Quando eu conheci esse Cristo, eu fui num evento, num trabalho muito espiritual, e ali, quando eu estive naquele lugar, eu não queria mais voltar para minha casa. Foram 4 dias a gente chama de retiro, aqui de retiro vocês falam um dia, né? Lá para nós é retiro mesmo, vários dias, né, juntos. Assim que se chama de acampamento. E então ali naquele lugar eu não queria mais ir embora, porque eu conhecia a realidade que estava me esperando lá fora. Eu sabia qual era a realidade que estava me esperando lá fora. Era uma família destruída, eram os problemas do dia a dia, era o meu trabalho que estava me esperando, era o meu irmão que tinha problemas, né, com entorpecentes e tantas outras coisas. E vendo o sofrimento da minha mãe. Então eu não queria sair dentro da igreja. Só que a diferença de eu não querer sair da igreja, porque eu estava conhecendo quem era Deus. Eu estava entendendo o reino de Deus. E isso foi um dia? Não. Levou-se 2, 3 anos para que eu compreendesse isso. E às vezes a pessoa entra, hoje aceita Cristo, ixi, agora a minha vida mudou. Não, irmãos, não é conto de carochinha, não. Não é a fadinha lá que bate o martelinho e mudou a tua história. Agora é problema, porque você vai ter que abrir mão das coisas do mundo. Você vai ter que renunciar àquilo que você vivia. Se eu falava palavrão, não falo mais. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fumava, não fumo mais. É uma mudança de atitudes. Mas muitas das vezes nós queremos continuar com a mesma atitude humana, aquela que nós vivíamos lá fora. Eu agora me converto, me transformo, mas eu não quero abrir mão daquelas coisas que eu fazia. É um processo, e esse processo, ele leva-se um tempo, mas eu preciso de ter pessoas para discipular. E hoje, infelizmente, as igrejas não têm discipuladores. Hoje a igreja tem pessoas que dão um tapinha, seja muito bem-vindo, amém, e aí pega o seu rumo e vai embora. Pode falar, pastor Walter. Ou Wagner. Igreja, o pastor Juvenil falou de uma coisa aí, e eu não vou falar de política não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas o pastor Juvenil falou uma coisa aí, que é tão importante, e tão necessário, salutar, que o homem padece por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de obediência. Já foi colocado tudo isso aí. Quando Deus tira o povo, firma o povo na terra e vai indo até chegar a Samuel, aí o povo ali em Samuel, por causa de um problema lá com os filhos de Samuel, e era já o desejo do coração do povo, o que o povo faz? Chega até Samuel e diz, nós queremos o rei. Aí eu quero ler um versículo aqui, para nós entendermos a questão que está sendo colocada aqui hoje. A principal delas, a desobediência do homem, é que leva o homem a padecer tanto. Agora, eu comentando com o pastor Toninho aqui, eu disse, antigamente, nossos líderes erraram no sentido de que a mídia, ou seja, a televisão, é do diabo. Hoje, para você usar a televisão para pregar a palavra de Deus, você tem que vender o rim da igreja para poder ter um programa lá de 15 minutos. Porque o homem não teve sabedoria e entregou na mão de Satanás. Nós temos visto o que a mídia tem causado na cabeça do ser humano hoje. Está na mão de Satanás, velho. A política é do diabo. Olha os homens que Satanás colocou lá para governar sobre nós que somos cristãos. Falta de quê? De sabedoria. O meu povo é levado cativo por causa de quê? O meu povo foi levado. Primeiro Isaías diz que seria levado, depois Oséias diz o meu povo foi levado. Aí Deus manda Samuel dizer para o povo o seguinte, lá no capítulo 8 de 1º livro de Samuel, versículo 7, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles.
Se nós quiséssemos que Deus reinasse sobre nós, não é que Ele ia pôr nós lá para governar, não, mas Ele tem conhecimento e sabe quem é um homem certo para estar lá, mesmo que seja um homem que não conhece a Ele. Quem foi que Ele chamou para libertar o povo dele? Não foi Ciro? Ciro nem conhecia a Deus. Então esse é o problema nosso, nós não queremos a vontade de Deus na nossa vida, porque quando nós queremos, nós passamos a viver melhor aqui no mundo, que é um mundo maligno. Obrigado, pastor. Isso mesmo. Nós precisamos orar. A maior resposta para nós se chama oração. Quando nós estamos realmente na dependência do Pai, nós não erramos, irmãos. Nós podemos até saltear de algum lado, porque nossa mente, nós temos os medos humanos, as nossas demazelas humanas, mas o Espírito Santo, ele nos convence o que é certo e o que é errado. Ele nos dá uma direção para aquilo que realmente o Senhor quer fazer. Eu sempre digo, eu ouço muito aqui, né, os irmãos falam muito de política também. Eu vivi dentro da política, mas meu pai era político a vida inteira, foi, né, candidato a vereador no Mato Grosso do Sul. Mas uma das coisas, irmãos, que eu sempre disse, eu poderia talvez ser hoje um forte candidato, porque isso tinha dentro da minha casa. Mas eu aprendi que as coisas de Deus não se misturam com as coisas lá de fora. Se eu tenho um chamado ministerial, eu preciso cumpri-lo. Agora, não condeno quem está dentro da igreja, que tenha esse chamado, assim como Davi teve, né, que se tornou um rei. Ele foi e realmente fez o que tinha que ser feito diante das coisas do Senhor. Mas eu digo isso, eu vi quantos ministérios sendo derrubados, quantos homens de Deus indo para o fundo do poço, porque se misturaram em meio disso. Nós precisamos entender, não sou contra, nós temos que ter representantes segundo a vontade de Deus, mas precisamos estar em oração, porque o inimigo, ele também se fantasia de bonzinho e de que ele é de Deus. Então nós precisamos ter muita cautela com isso, porque o mundo tem se corrompido, e todos que se levantam uma bandeira, eu sou de Cristo, eu posso levantar uma bandeira de Cristo e arrebanhar multidões para mim, mas eu preciso ter altar com o Senhor. Se eu não tiver altar, eu não sou de Cristo. Eu professo Cristo, mas eu não sou de Cristo. A herança dos mansos, semelhança, Salmo 37, 11. Vamos rapidinho, irmãos, está passando o tempo. 37, 11. Se o Mivane achar, pode ler, Mivane. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra. Olha só, esse Salmo 37, 11, os autores, né, e a própria palavra mostra que provavelmente Mateus, ele usa aquilo ali no livro de Mateus, quando ele coloca, dá ênfase a essa palavra lá em Salmos 37, 11, é a mesma palavra dos mansos, né? Eles herdarão a terra, amém? Fé, Romanos 4, 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua prosperidade, mas pela justiça da fé. Amém? Então, nós precisamos ter fé, irmãos. A fé não foi aquilo que ele ia ganhar ou barganhar, né? O que ele poderia receber, mas foi uma fé genuína. Ele creu no Pai, ele sabia em quem ele estava crendo. A mansidão retratada aqui é a mansidão espiritual, uma postura de humildade e submissão a Deus. Quando eu tenho humildade e submissão a Deus, eu tenho essa virtude. Eu tenho essa virtude de ser manso. Eu tenho a virtude de chorar, de consolar os que precisam. Eu tenho a virtude de estar diante do Senhor e mostrar que meu espírito realmente é mudado, é transformado. Ser manso é ter consideração e ser cuidadoso ao lidar com os outros. Será que nós temos sido cuidadosos uns com outros? A pastora Gersi, ela disse assim que quando ela entra na igreja, ela olha, se tem um banco vazio daquele lugarzinho que alguém senta, logo ela se preocupa.
Será que nós temos feito isso? Ah, irmão, mas eu não posso ir. O pastor Walter, esses dias, falou sobre a janela 1040. E a janela 1040, ela precisa de você, precisa de mim. Ela precisa das nossas orações. Ela precisa do nosso dinheiro. Ela precisa que você vá. Mas hoje nós queremos simplesmente estar, né, no nosso conforto. Nós precisamos ir. Isso daqui nos torna mansos um com o outro, ouvir um ao outro. Nós não temos mais nem tempo de ouvir um ao outro, não temos paciência de ouvir um ao outro. Precisamos ter essa virtude do Senhor. É um dos alicerces, irmãos, para uma vida com Deus. Se nós tivermos esse alicerce, nós recebemos todas as outras coisas. 2.1, sermão em relação à vida prática. Olha aí, estou terminando já, irmãos. Fome e sede de justiça. Se eu tenho pobreza de espírito, se eu entendo que o consolo, eu consigo consolar aqueles que choram, se eu tenho também a virtude da mansidão, eu começo a ter fome e sede de justiça. Igreja com os valores do primeiro amor. Quais são os valores do primeiro amor quando nós somos irrigados da presença do Pai? É choro, é amor, é abraço, é dedicação, é se entregar às coisas do Senhor. Aí o tempo vai passando, vai esfriando tudo. Agora eu já sei mais, né? Agora eu preciso, só estou aqui como diz, né? Os irmãos foram lá para Porto de Galinha, né? Só estou aqui na maré, né? Vendo a maresia do mar, né? Eu tenho certeza que vocês foram bênçãos onde vocês estiveram. Então, irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Temos a sede de justiça, a prática da justiça. Não vou ler todos, tá? Precisamos ter fome de sede de justiça. É desejar viver um relacionamento correto, tanto com Deus quanto com os demais. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com Deus, mas eu não tenho com o meu irmão, me faço mentiroso. Porque se eu digo que eu tenho com Deus e não tenho com o meu irmão, está errado. Foi dito também nas outras revistas, né? Nós precisamos o quê? Precisamos suportar uns aos outros. Suportar não é só, olha, eu te suporto. Não, é dar suporte. Olha, nós temos aqui uma diferença, vou te dar suporte espiritual, vou orar por você, vou jejuar por você, vou estar com você, mas ninguém mais quer ficar próximo do outro. Porque eu estou no meu mundo, você está no seu. Então que cada um busque a sua salvação individualmente. Humildade. Como é difícil, né, pastor Juvenil? Temos esse termo, a palavra humildade, né? Como é difícil humanamente pensando, né? Mas quando estamos com Cristo, o Senhor nos arrega dessa virtude de humildade. 2.2, os misericordiosos, caráter cristão, zelo para com o próximo, contraste e misericórdia com os líderes religiosos, é a ênfase de Jesus para com aqueles que exercem a misericórdia. Primeiro, para mim ser misericordioso com o próximo, eu preciso exalar o caráter de Cristo. Se eu não tiver o caráter de Cristo, irmãos, se eu entro num lugar, num âmbito como esse, religioso, eu não consigo nem dar paz do Senhor para o meu irmão, como que eu posso dizer que eu tenho o caráter de Cristo? Como eu posso dizer que eu tenho o caráter de Cristo se eu não consigo nem zelar para com o meu próximo? Porque o tempo não nos permite nem dar um oi para o meu irmão. Eu recebo mensagem sempre do pastor Joel. Ele pergunta como eu estou. Ele pergunta como está a minha casa. Eu estou dando um exemplo, tem outros, viu, irmãos? Isso é zelo mesmo por um para com o outro. Eu sei que nosso tempo é corrido, nossa vida é corrida todos os dias. Mas aquele que está mais próximo da gente, que nós possamos cuidar,
nós possamos zelar um para com o outro. Limpos de coração, aí fala, né? Jesus não se preocupava com o que entrava, e sim o que saía de dentro do homem. O mundo aí, ó, é pecaminoso, falho, nós vemos tantas coisas. O Senhor sabe que já é assim, nós sabemos que é assim. Mas o Senhor se preocupava com uma única coisa, era o que ia sair da gente. Será que vai sair coisas boas? Será que vai sair palavras abençoadas para com o meu próximo? Será que nós vamos realmente liberar uma palavra profética sobre alguém? Precisamos ser limpos e puros de coração. O coração do homem é enganoso. Como é enganoso? Jeremias 17:9 fala isso. Como é enganoso o nosso coração. Enganamos, né? Nos engana todo o tempo. Mas começa aqui, ó, na mente. A minha mente, ela começa a ser trabalhada. Um dos maiores ataques de Satanás é na mente do homem. Nós precisamos todo o tempo estar vigilantes para que isso não venha nos afetar. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Falamos isso. Onde está o teu coração? Será que ele está realmente ligado no Senhor? Ou ele está ligado nas coisas dessa terra? A gente tem que possuir as coisas, sim, porque o Senhor diz que nós possuiríamos, o Senhor nos abençoaria nessa terra. Aquele que anda no caminho do Senhor, Ele nos abençoaria. Mas precisamos estar na presença do Senhor. Pedir um coração puro, Salmo 51:40. O salmista, ele fala isso, né? Salmo 51:10. Creio que a igreja toda conhece, né? O problema está onde? No coração do homem. Olha Cria só. em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. Sim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Inabalável. Cria em mim, ó Deus. Precisamos pedir ao Senhor. Nós tivemos exemplos na palavra do Senhor. Seu coração está batendo. Sim. Uhum. Porque o coração do homem é aquilo Pode que libera as parar, emoções. agora a mente é que fica parafusando as coisas. Sim. Aí desce para o coração. Uhum. E aí, se o coração é irrigado daquilo que você quer. Então a mente, o olho é a visão onde a gente vê, o ouvido nos faz ouvir, e a mente é irrigada de tudo aquilo e desce. Desceu. E aí, vou liberar o quê? Vou liberar coisas boas ou coisas ruins? Onde que está o meu altar? Está no Senhor ou não? Porque se estiver no Senhor, eu vou dizer palavras realmente espirituais, mas se estiver no mundo, eu vou dizer coisas do mundo. Vamos terminando, irmãos. Uma vida contagiada e diferenciada. Os pacificadores. Porque os pacificadores são bem-aventurados. Você é pacificador? Como é difícil, né? Eu falo por mim, irmãos. Às vezes algumas atitudes nossas não parecem ser de pacificador. Ah não, de ser fermentador. Como é difícil. Porque parece que nos enche de ira alguma coisa e nos faz deixarmos de pacificar as pessoas. Então, por que os pacificadores são bem-aventurados? E agora? Destacam em um mundo corrompido. Será que nós temos nos destacado nesse mundo corrompido? Será que você tem sido diferente lá? Sal da terra e luz do mundo? São diferentes do sistema humano. O sistema humano está acontecendo. A política, né? As economias e tantas outras coisas. Mas isso tem mudado a minha vida? Irmãos, eu digo uma coisa. Durante todo esse período de problemas que o nosso Brasil tem vivido, eu posso dizer que eu tenho sido muito mais abençoado em outro período. O meu celeiro jamais ficou sem nada.
Nossa vida deu um pé diferente, porque eu vejo a mão do Senhor agindo sobre nós. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Possuídos pelo poder do Espírito Santo. As pessoas são possuídas pelo poder do Espírito Santo. Ela exala o poder do Espírito Santo. E ela também exala o caráter cristão. Uma vida que contagia diferenciada, os perseguidos por causa da justiça. Quem exerce a justiça das bem-aventuranças sofrerá perseguição. Você está sofrendo perseguição, irmão? A perseguição que a gente diz não é aquela que muitas das vezes a gente vê na palavra do Senhor, em que os homens de Deus iam para a batalha e ali eram perseguidos, havia morte. Não, talvez a minha perseguição é diferente da sua. Tem povos cristãos que estão lá na janela 1040, lá nos países não alcançados, entrando infiltrado, escondido dentro de cavernas, escondido dentro de casas, anunciando o Evangelho, e estão correndo o risco de ser perseguidos. Estão lá batalhando para anunciar o Evangelho. Nós sofremos perseguições por causa da justiça, porque nós precisamos aplicar uma justiça vindas do Pai. Insultados por amor a Cristo. Abel foi perseguido por Caim. Isaac era próspero em terra seca. Aí pergunto, como que ele era próspero em terra seca? Não dava nada, uma terra vazia, mas foi próspero, e causou inveja, e o povo queria perseguir Isaac, porque ele era próspero. Moisés e os hebreus foram perseguidos por serem diferentes. Jeremias foi parar numa cisterna por falar a verdade sobre Deus. Quantas das vezes a gente quer falar a verdade sobre Deus e somos retalhados pela palavra de Deus? Mas por que ele falou isso, pastor? Você sabe por quê, irmãos? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus e nós temos a convicção, irmãos, você pode ser perseguido, você pode ser moído pelo homem, pelo próprio inimigo, mas nós continuamos firmes e fortes na presença do Pai. Essa é a doutrina cristã. Se praticarmos com humildade, temor e mansidão, alcançaremos as bem-aventuranças do Senhor para as nossas vidas, exalando o bom caráter do Senhor sobre aqueles que não conhecem o nosso Deus, assim quebrando toda a harmonia entre o mundo e o reino de Deus. Respondendo à pergunta, o mundo e o reino de Deus, eles não vivem juntos. Quem quer viver no mundo, que viva no mundo. O pastor Walter já pode vindo, amém? Ele vive no mundo, mas quem quer viver no mundo do reino não pode viver neste mundo. Isso. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Irmãos, desculpa pelo tempo, mas eu agradeço pela confiança. Espero que tenha ficado claro para nós, né? Eu aprendi muito com a palavra. Eu preciso entender que a minha posição, a minha conduta, ela não precisa ser reconhecida por ninguém, mas eu preciso entender que é o Senhor que me dá, é o Senhor que faz, amém? Agradeço pela oportunidade.